Vamos chamar o Filipão aí, nosso mestre da Dell, né? E o Felipe é engenheiro lá, vai falar um pouquinho aí sobre NPM pra gente, tá? Falar um pouco da ferramenta e tudo mais. Beleza? Filipão, seja bem-vindo aí, meu rei. Obrigado. Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, sou Principal Software Engineer na Dell Technologies, atuando uns projetos aí meio secretos. Mas vamos lá, um pouquinho. Vai lá sobre Node. Alguma coisa aconteceu aqui, só um pouquinho. Vamos. Nem sempre a Apple acerta, hein, gente? Aí, pronto. Vamos lá. Falando um pouquinho sobre a história do NPM, acho que é interessante a gente voltar um pouco no tempo. São 10 anos dentro de software, e para um software sobreviver 10 anos, a gente tem diversas coisas no caminho interessantes, e ainda mais com a popularidade que atingiu, com os números que conseguiu. Vamos voltar um pouquinho. Em 2009 surgiu o Node.js. Junto do Node.js já tinha algumas coisas relacionadas com módulos, algumas definições. Existia naquela época sempre uma forma que o pessoal comentava que seria o projeto do Server.js. A ideia de ter um servidor rodando rodando JavaScript era bem antiga. A própria Netscape, que desenvolveu JavaScript, já gostaria de ter feito isso há muitos anos antes. Existiu algumas iniciativas, por exemplo, da própria Microsoft, para tentar rodar via JScript e você poder usar o ISS, né, para rodar essas aplicações, e já funcionava naquela época. Porém, nada era no nível do que o Node estava fazendo, e o Node estava muito à frente. Mas ainda tinha um problema. JavaScript era um cocô com módulos, nós não tínhamos módulos decentes, a forma que estruturávamos módulos sempre era problemática. Então, nós começamos a ideia de CDN, nós tínhamos vários trabalhos ali como comunidade ali para ser construída ainda com parte no JavaScript. Até que em janeiro de 2010, o Isaac chega num ponto e fala: olha, tem alguns objetivos em mente sobre um Node Package Manager. Então, o primeiro ponto era expor de forma consistente esses projetos, sem que eles precisassem mudar por conta das necessidades do próprio Package Manager. Facilitar a instalação e o uso de qualquer pacote de forma preditiva e sempre consistente. Também precisaria do mínimo de metadados possíveis para enviar algum código. É o que a gente hoje conhece como package JSON. O esforço maior era para criar o pacote, né? E menos como que as pessoas iriam fazer isso, como acontecia em outros gerenciadores. Tínhamos também pequenas interfaces, porque um dos objetivos era ter pequenas interfaces para que pudessem ser estáveis e fáceis de serem usadas. O catálogo do NPM deveria ser algo que todo mundo poderia ter acesso e ser de fácil distribuição, sem que alguém precisasse ficar gerenciando esse catálogo, e que você pudesse fazer novas adições sempre que possível, e ele fosse separado do próprio NPM. E ambos deveriam ser separados do Node. Então, cada um poderia crescer de forma que achasse necessária e sem necessariamente estar amarrado e fazer as modificações como precisasse. Né? E alguma interdependência ou relação eles já previam que seria inevitável, mas era para ser minimizado e não encorajado. Também deveria ser possível olhar para todos os dados locais ou sobrescrever o catálogo público com a sua versão local. Algo que a gente faz muito e pode conhecer como NPM Link. O código sempre valeria mais do que palavras, então era melhor lançar a funcionalidade o mais rápido possível e como começo, e depois dar os novos suportes para versionamentos, para checksums, configurações por pacotes, e cada vez mais. E versões, eles já previam que seria um problema muito em breve, e realmente logo já houve algumas mudanças. E também o NPM era para encorajar boas práticas. Se um projeto, infelizmente meu corretor aqui deu um problema, desculpa, usa EJS, você precisava incluir o seu próprio EJS no projeto.
Isso quer dizer que um bug encontrado algum dia no EJS, você ia ter que resolver em vários lugares. Com o NPM, a ideia seria você somente corrigir dentro do seu pacote e não precisar mais nada. Bom, com isso, nós tivemos, em março de 2013, uma das declarações talvez mais fortes e que já mostrava o problema que a CommonJS já existia. O próprio desenvolvedor do NPM, na época, já estava bem envolvido com o projeto do CommonJS e o Server.js, que eu citei agora há pouco. E ele foi para aprender um pouco de Node e depois acabou se envolvendo mais, só que ele chegou a uma conclusão muito forte, que Node tinha, em 2013, já atingido o patamar que o Server.js nunca tinha conseguido, nem que CommonJS tinha conseguido, que era trazer JavaScript para o back-end. Isso é uma das coisas que a gente já começa a ver a popularidade do Node sendo bem diferente em relação ao que tinha em outros momentos. E só um minuto que eu perdi meu mouse. Então, vamos para novembro de 2014, e daí eles, a partir desse ponto, a gente começa a ter algumas outras coisas. Por exemplo, que o NPM começou a ter um concorrente muito forte para essa época, e principalmente quem está envolvido com Angular desde esse período deve saber como que foi, né? Você geralmente usava Bower para configurar um projeto em Angular. E daí você precisava fazer algumas... E daí você precisava... Só um minuto, gente. E com isso, no Angular, voltando bem, o Angular, ele precisava muito de uma dependência muito forte do Bower, se você quisesse ter algo parecido com o NPM. Mas geralmente era sempre fazendo referência para um link do GitHub, ou você fazia uma ligação com um link de uma CDN, e era essas configurações que você tinha para o Bower na época. E o NPM sempre era aquela coisa, você só usa se for depender de Node para o back-end. E tinha esses mitos, né, sobre o NPM, que ele era só para algo relacionado com CommonJS. O CommonJS é a forma que a gente dava require nos módulos, né? E o NPM só serviria para server-side. Isso não era importante para o front-end. Com isso, acabou tendo um ponto bem importante que o NPM começou a trabalhar para que pudesse ter começou a trabalhar para que não era bem assim. Por quê? O Node Modules não era o jeito que o front-end organizava os arquivos. Existia uma diferença na resolução de conflitos para módulos de front-end e também para manter múltiplos manifestos. Tipo, você tinha um package JSON, mas esse package JSON às vezes podia conflitar com Bower, então você tinha o Bower JSON, package JSON, vários JSONs para gerenciar os pacotes do seu projeto, principalmente se você tivesse um monorepo. Então, procurar pacotes compatíveis com os browsers também era uma dor bem grande. O NPM começa a trabalhar em 2014 a forma para começar a trazer esses módulos de front-end para dentro do NPM. E com isso a gente também já começa a ter algumas ferramentas que resolvem esses problemas para nós. Algumas ferramentas tipo Browserify, ou outras ferramentas no estilo, o próprio Gulp e Grunt no passado começavam a fazer esse tipo de coisa, e por fim, o definitivo Webpack, que começa a mandar. Em julho de 2015, mais ou menos, nós tínhamos perto de 350 mil módulos dentro do NPM. O NPM era definitivo, já estava sendo definitivamente sinalizando que era o maior pacote o maior package manager, né? O maior gerenciador de pacotes que víamos já nesse período. E em março de 2016, nós tivemos o nosso famoso NPM Gate.
O NPM Gate, para quem não sabe, para quem não estava, já que são 4 anos dentro desse nosso mercado, desse mundo de software, 4 anos muda muita coisa. Para quem não sabe, o NPM Gate foi quando o LeftPad foi removido de dentro do NPM e o Babel dependia desse LeftPad. Junto do Babel, vários outros pacotes começaram a quebrar em conjuntos, não só o Babel, e vários CIs, alguns sites, algumas coisas começaram a passar por um período que ficaram fora do ar ou tiveram problemas nesses CIs por conta desse problema do LeftPad na época. O outro ponto depois foi que em outubro de 2016 a gente tem o nascimento do Yarn, que ele vem para competir principalmente com o NPM. Diversos problemas que a gente já sabia que existia no NPM e que estavam ficando cada vez mais claros precisou ser falado, precisou ser discutido, e a comunidade viu, principalmente por parte do Facebook e do Google, que precisava de uma forma mais rápida de instalar os módulos. NPM era muito lento. O que nós precisávamos também de coisas que pudesse atender tanto o front como o back-end, e a gente não tivesse os mesmos problemas do próprio NPM, que era controlado por uma única empresa. E adiantando um pouco mais, nós tivemos talvez, digamos, um período tranquilo nesse universo de package managers, mas em fevereiro de 2018 foi descoberta uma brecha onde você tinha diversos problemas ao rodar um sudo npm, especificamente na versão 5.7 nos Linux, e que daí isso quebrava permanentemente o sistema operacional. Então a gente chegou já num ponto em que uma instalação errada, uma versão errada, né, até uma instalação que é uma prática, usar o sudo com o npm, gerava um problema enorme aí, a ponto de você ficar sem sua máquina Linux. E felizmente isso foi corrigido. Mas agora, depois em novembro ainda, daquele mesmo ano, nós tivemos ainda um outro problema, uma outra falha de segurança, no qual os pacotes em conjuntos, que eram o Flat Map Stream, junto com um Event Stream, criavam um jeito de roubar bitcoins de carteiras. Então, carteiras desenvolvidas usando Node se tornavam uma brecha de segurança ali, e você perdia seus bitcoins quando usava esses dois pacotes em conjuntos. Esse tipo de brecha e esse tipo de coisa é uma preocupação já antiga que existia. Em 2015, 2016, já se comentava sobre a possibilidade de você ter um único pacote que ele funcionasse como uma espécie de hidra, né, onde se espalha diversas maneiras dentro desse package manager, afetando vários outros pacotes. Isso mostra aí um pouco do poder que o NPM chegou. Outro ponto é que, em março desse ano, ainda nessa história do NPM, em tudo que nós vemos, nós percebemos que a Microsoft veio e, junto através do GitHub, claro, comprou o NPM. E com isso as coisas começam a ficar um pouco mais organizadas, e ainda o NPM agora começa a ficar de forma mais sólida dentro do nosso cenário de desenvolvimento, já que era algo onde a gente tinha uma certa preocupação, principalmente quando se trata da saúde da empresa, com diversos outros problemas que tivemos. Abril de 2020, mesmo pós-compra, vem um outro problema. Um pacote chamado Spromise, ele acabou ficando fora, e por conta disso, o mesmo problema do LeftPad se repetiu, diversos CIs, só que o impacto dessa vez foi bem menor em relação aos anteriores. Bom, já que a gente sabe que o NPM tem tudo isso, quando a gente se trata de pacotes dos nossos projetos, então é sempre importante a gente conversar sobre boas práticas ao usar uma ferramenta de 10 anos, onde ela está procurando sempre evoluir. A gente vai falar um pouco mais sobre as evoluções em breve, mas a gente tem algumas boas práticas que é importante a gente sempre lembrar de tempos em tempos. Então, aqui são algumas perguntas para se avaliar ao instalar alguns pacotes.
Porque às vezes é tão fácil a gente simplesmente fazer npm install alguma coisa e às vezes a gente não levar em conta alguns pontos, né? Então, por exemplo, será que o módulo está bem documentado? Possui testes? Ele é bem validado pela comunidade? No caso do módulo ser um módulo grande, o que a comunidade diz? Né? O que dizer a respeito da qualidade das dependências desse módulo? Hoje em dia, isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar. É um módulo muito interessante, mas que hoje a comunidade está completamente dependente nesse cenário, se chama Core.js. Se você olhar o Core.js, a versão 2.6, no próprio GitHub existem diversos comentários do autor falando que estava para ser preso. A gente não sabe se é uma brincadeira, não sabe o que aconteceu ali, mas essa versão ela sempre dá problemas e quebra de um jeito espetacular. O Babel é completamente dependente dela, não tem como fugir. Se você de repente tiver um problema, né, você vai se deparar com isso. Então, é possível acompanhar o autor, saber quem é o autor do pacote, ver como que é o back, como que tá como que ele tá em relação ao pacote. Quando os pacotes eram menores, a gente não tinha uma comunidade inteira por trás, era muito mais fácil acompanhar o autor. Hoje, quando você tem uma comunidade apoiando determinado pacote, a segurança desse pacote já sobe. Isso é importante lembrar e é bom, né? Mas ainda assim, a restrição do NPM para que alguns pacotes sejam distribuídos para a comunidade pode fazer com que tenha alguns problemas ali. Então, é sempre importante tomar um pouco de cuidado. Tá? Esses seriam algumas boas práticas, né? Principalmente ao instalar dependências no seu projeto. Quando a gente fica... As dependências, elas nos ajudam, elas são importantes e nós precisamos usar o que está à disposição. Porém, às vezes a gente precisa fazer um pouco da análise do custo que essa dependência vai trazer para a gente, no caso ela deixa de funcionar. Imagina você num projeto e a sua dependência deixou de funcionar. O que você faria? Né? Então, são alguns pontos para se levar em consideração. E quanto ao futuro do NPM, que nós falamos que iríamos comentar? Bom, uma outra coisa legal hoje do NPM é que o NPM ele tem no próprio GitHub um repositório de todo o roadmap dividido por quarter, como se refere nos Estados Unidos, quando cada 4 meses, como vai ser dividido o ano deles, o que eles pretendem entregar. Eu vou exibir para vocês aqui um pouquinho do que é o roadmap do próprio NPM, que vocês podem acompanhar. Esses links depois eu vou mandar junto da apresentação, mas você pode olhar, por exemplo, aqui, todo o roadmap público. Então, por exemplo, junto com a versão do Node 15 que nós tivemos recentemente, já tem a entrega da V7 do NPM. Nós temos agora o próprio roadmap público, era uma das coisas que eles gostariam de fazer e já entregaram. Então, upgrades e melhorias, né, para deixar disponível para produção no registry do próprio NPM. Usar o Markdown similar ao que já tem no GitHub, então a gente vai ter uma compatibilidade melhor, documentações, a própria página que a gente vê no NPM vai vir coisas melhores aí. E toda a questão não tem muito planejado para o quarto de 2021, né? Mas a gente já tem coisas ainda mais para o futuro. Então, o que eles estão decidindo, vale a pena acompanhar para a gente saber o que vai virar do NPM nos próximos períodos. Esses são algumas coisas que a gente pode olhar e observar com relação ao próprio NPM. Junto disso, nós temos na release 7 do próprio NPM, então, algumas coisas que melhora a documentação, que vem com umas novas dependências, né, principalmente em torno do S-Lint, que também tem evoluído. E hoje a gente observa que a comunidade como um todo, em torno do NPM, perto do que era no começo, eu tô com o Node basicamente desde 2013 e vejo hoje a maturidade que alcançou o NPM, tá?
Esses são alguns pontos do será que o NPM foi longe demais? Podemos dizer que sim, quando a gente observa aquele gráfico que antes tinha sobre como era cada dependência, em comparação com relação ao gráfico do que era antes, em 2016 para 2015 para 2016, e o tamanho do que ele já se tornou. Então, hoje ele está muito maior. A gente tem desde coisas de IoT dentro do próprio NPM. A internet das coisas, com certeza, vai depender de um pouco do NPM. A gente está falando hoje de React Native. Você vai fazer React Native, você vai depender do NPM. Você vai trabalhar com Angular, você depende do NPM. Para Node, você depende do NPM. NPM hoje é basicamente um pilar estrutural dentro da própria comunidade JavaScript. Apesar da gente ter o Yarn, apesar da gente ter outras ferramentas que controlam pacotes e versões, eles vão acabar dependendo da estrutura e da própria regra que o NPM coloca para a gente. Tá bom? Então, NPM foi longe demais? Em 10 anos, basicamente, a gente pode dizer que foi bem longe, e que bom que foi longe. Trouxe estrutura e maturidade para toda a comunidade JavaScript. Porque front-end, há 10 anos atrás, era uma lástima, perto do que é hoje. Back-end em JavaScript era como o próprio Isaac falou, só passava de discussão, ninguém implementava. O NPM e o Node conseguiram trazer isso. É isso, gente. Obrigado.